E aí pessoas, como é que vão vocês? Espero que todos estejam bem. Então, temos mais essa pergunta da mesma seguidora. Uma pergunta muito boa, tão boa que eu decidi até gastar aí algumas horas refletindo sobre. Até porque, desde 2012 que eu estou na aquariofilia. E em 2012 eu já tinha um beta. Esse beta ele estava num aquário de 20 litros à época que o meu tio me deu. Eu fui muito estúpido. Esse aquário eu perdi ele, infelizmente. Eu deixei ele para pegar água da chuva, só que aí a leve inclinação foi suficiente. Deve ter gerado uma pressão muito grande, aí rompeu o pobre aquário. Nesse beta, na época, eu visitava o... Como é que chama, gente? Alcahobe, a Era de Aquários. Esse fórum era um dos melhores fóruns da época. Só que depois de eu acho que foi 2013 ou 2012, ficou uma zoeira o fórum ficou tudo bagunçado, ficou largado. E nesse fórum eu já tinha visto, parece que tinha uma tabela ou algum tópico salvo que eles sempre indicavam, porque a pessoa chegava lá, a pessoa que era leiga no assunto, aí eles já passavam um pacote de tópicos para você ler. Então, antes de mais nada, é muito importante que você leia e estude aí sobre o assunto. Não precisa, obviamente, ser a nível de um TCC ou a nível de um artigo acadêmico ou tese de mestrado, mas tem alguns conceitos sobre o peixe que você for ter, mesmo que não seja um beta. E aí, nesse fórum eu já tinha visto, por exemplo, pessoas sugerindo camarão Red Cherry, que é o Neocaridina David var red, que é uma espécie de camarão anão. E, que mais? Camarão fantasma, eu já vi sugerir coridoras. Agora é o seguinte, é coridora ou coridora? Eu não sei. Camarão, eu particularmente não acho seguro manter com camarão. Eu já tive um outro beta que eu tinha camarão White Cherry. Ele basicamente estava querendo comer o camarão. Os betas eles são muito intrigantes nesse tópico, que também é polêmico e controverso, porque cada beta é de um jeito. Eu já tive um beta que apanhava. Eu já mantive, por exemplo, o beta com molinésias machos. Esses molinésios não davam sossego para ele. Eles estavam querendo copular com o beta. Então, coitado dessa criatura. E eu também tive beta que era mais agressivo, digamos assim, mais territorial. E aí, esse aí comeu a antena da ampulária, que me disseram que era seguro para manter. É uma coisa maravilhosa. Mas aí eu vou falar para você alguns peixes, alguns exemplos de peixes que são em questões comportamentais extremamente seguros para ter com beta. Um dos exemplos é o limpa-vidros, que é o Macrotocinclus. Era chamado de Otocinclus, mas aí mudaram taxonomicamente, agora é Macrotocinclus. Esses peixes são peixes da família dos peixes gato. Eles são peixes de fundo e eles gostam de ficar no fundo do aquário ou nos vidros. Só que tem um porém, esse peixe, pelo que eu li, ele gosta de água com água agitada. E água agitada não dá certo com beta, especialmente os betas com nadadeiras mais longas. Então eu ficaria bastante atento sobre isso. Outro exemplo de chunkmate na língua inglesa, ou companheiro, eu acho que não tem tradução exata, seria as coridoras ou coridoras, não sei. Coridoras são absolutamente seguras com relação à questão de ter com o beta. Seguros em qual sentido? Coridora não vai atacar o beta, mas de jeito nenhum. É mais fácil coridora fugir do beta. Só que aí tem um porém. Como eu disse, os betas eles têm essas particularidades. Tem betas que são mais agressivos, tem betas que são mais tranquilos. No caso, eu estou falando de betas machos,
que normalmente se mantém um beta macho. Não se pode ter mais de um beta macho no mesmo ambiente. Só que, como acontece com os limpa-vidros, que são conhecidos de tal forma no Brasil, os macrotossíncos, as coridoras elas precisam de elas precisam de cardumes. Eu já vi, eu visito um fórum de aquarismo que é fishforums.net, fishforums.net. Se você souber inglês, é um ótimo fórum, tem pessoas muito qualificadas para te responder, tem até pessoas acadêmicas inclusive. E eles, já vi gente ali dizendo para ter no mínimo 10. Para você ter 10 coridoras, se for por exemplo uma coridora de 5 centímetros, aí um aquário de 40 litros já não dá. Aí já tem que ser de 60 litros para cima. E até essa questão de cálculo de volume de aquário é um pouco complicado. Então é muito importante que você pergunte, especifique a situação do seu aquário. Vamos supor, pode ser esse fórum ou um fórum brasileiro, ou também num grupo de Facebook. Eu conheço um grupo de Facebook que é o Aquarismo. Você pode perguntar lá, vamos supor, eu tenho um beta no aquário de 70 litros. Que peixe que eu posso colocar com ele? Eles vão falar, porque porque tem que se analisar também a particularidade. E esses peixes eu mencionei porque são peixes que não são agressivos. Eles não são peixes muito ativos, que poderiam estressar o beta, porque o beta é um animal territorial, então ele vai defender o seu território, ele vai estar sempre monitorando, principalmente o macho, só que com aquelas nuances que eu disse. E além disso, sem hábito de mordiscar. Então por isso, por exemplo, que você não pode colocar com um barbo tigre. Barbo tigre é um problema, vai mordiscar a nadadeira do beta. Eu caí na besteira de colocar barbo ouro com beta, coitado, perdeu as nadadeiras, depois ficou infeccionado, aí o coitado aí ele morreu depois. Eu nem lembro do que ele morreu, viu, aquele beta, até esqueci. Fazem 10 anos, 9, acho que faz 11 anos que isso aconteceu, não é mesmo? E outra coisa, além dessas questões, você tem que analisar também como os betas eles gostam de águas com menos movimentação. Então o peixe que for colocar com ele também tem que ter tem que gostar desse tipo de ambiente. E além disso, no caso das coridoras, existe a espécie coridora anã. Eu vou colocar foto aí com licença, com a licença Creative Commons, obviamente. São coridoras menores, e aí daria para ter em aquários menores. Também, muito importante, o beta ele não pode ver outro peixe que se pareça com outro beta. Então, por exemplo, um lebiste macho. Lebiste macho ou guppy, como muitos preferem chamar, eu prefiro chamar de lebiste, para mim é mais fácil, até porque é uma palavra em língua portuguesa, né? O lebiste macho ele parece com o beta porque ele é colorido, ele tem a nadadeira caudal grande, então ele se parece mais com beta macho. Então é um exemplo de peixe que não se pode colocar com beta. O mais indicado são peixes de fundo, até porque como o beta é um peixe lento, então ele não vai ter a sua comida roubada por outros peixes. E o peixe de fundo ele vai comer no fundo, então tem que ser ração para peixe de fundo. Então é uma outra questão que fica tranquila quanto a ter junto com o beta. Ninguém vai roubar a ração do outro. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Esse é um tema com muita controvérsia. Tem diferentes relatos de pessoas que tiveram betas. Pessoa que teve beta com camarão, não teve problema nenhum e afins. Então é muito difícil, não é mesmo? E o meu beta aqui no aquário de 30 litros está muito bem sozinho, obrigado. E eu agradeço aí a vocês e até mais, tá bom? Espero ter respondido aí.